Por que surgiu a imagem, personagem, agente de futebol? Porque o Manchester City nunca tinha conversado com o Flamengo. Então vinha um agente que conhecia alguém do City e conversava com o Flamengo. Agora, se o City quiser ligar pro Flamengo, liga direto. O papel do intermediário, ele deixa de ser o cara que vai possibilitar a operação, e hoje em dia a operação vai acontecer de qualquer forma, mas o intermediário vai estabelecer a melhor estratégia. Muito legal. O jogador de elite, ele vira uma empresa, ele deixa de ser um CPF. Ele vira um CNPJ. Às vezes, vem pra minha mesa famílias com meninos de 12 anos querendo contratar fisiologista, assessor de mídia. Gente, deixa ele ser criança antes. Porque se a gente transforma isso muito precocemente, vai chegar um momento que o próprio menino vai dizer: cansei dessa vida e eu não tenho nem 16 anos. O melhor jogador para um clube investir não é aquele que está em melhor performance no momento. É aquele que tem mais reserva de desenvolvimento. Então, às vezes, tu tem um jogador no Sub-15 que ele já tá estruturado, já tem a maturação dele quase que completa, já tá entregando o máximo dele, significa que quando ele passar pro 17, talvez os caras que estavam atrás dele vão passá-lo. Eu acho que a gente tá saindo de uma era de quem eu confio no Brasil para uma era de eu sei aonde eu posso ir, porque a gente está profissionalizando os departamentos, profissionalizando os clubes. Esse movimento de SAF, eu acredito que tende a dobrar nos próximos 2 anos. A gente tá vendo Palmeiras e Flamengo com receitas gigantescas. Se a gente transformar isso num mercado que é muito mais democrático financeiramente, tendo o material humano que tem, tendo o público que tem, o alcance mundial que tem e a identidade que tem, a gente é o garoto de 15 anos que tá no início da evolução, então a gente vai para um outro patamar. Sim, 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 está valendo, pessoal. Começando mais um Sports Market Makers. E hoje eu, o antigo VAR, o co-host dessa bancada, tô tendo meu dia de glória, vou fazer essa apresentação com o maior carinho. Pedrão trabalhando, eu vou falar que o Saloma também tá trabalhando. Tô brincando, meu irmão. Na semana passada você chinelou na Confute, mas eu tenho certeza que agora você tá super trabalhando. Hoje aqui do meu lado, Marco de Servo, o famoso Quinho, representando a Outfield. Temos aqui também Laura Guarnier, será a nossa VAR hoje, o VAR voltando aqui com o maior carinho. E é óbvio, a nossa entrevistada, a querida Ellen Telles. Ellen Telles, que se diz irmã do Alex Telles, jogador do Botafogo. Mas eu vou falar aqui que uma pessoa que é especialista na Fundação Getúlio Vargas, Universidade Real Madrid, CBF Academy, da Universidade de Caxias também, ela que é uma agente FIFA, representando apenas 5% dos agentes mulheres, dona e fundadora da 4Clubs, 4Player, 4Family, parceira de Pini Zahavi, um dos maiores agentes globais atualmente, e, segundo ela, está aqui graças ao Alex. Eu vou começar discordando. Ellen, seja muito bem-vinda ao Sports Market Makers. Meninos, Lau, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Eu, assim, adoro falar. A gente já estava aqui tagarelando antes de começar a conversa, então, se me chamar para falar do que eu amo e das pessoas que eu gosto, não tem oportunidade melhor. Então, contem comigo, vamos fazer uma conversa bem produtiva. Obrigada. Que maravilha, um encanto de pessoa. Pessoal, antes da gente começar, recadinhos super importantes. Deixe seu like, por favor, o Sports está bombando. Todo mundo parando a gente nas feiras, no clube, na rua, em casa. Então, deixe o seu like no episódio. Tem um botãozinho aí de inscreva-se e vem curtir esse bate-papo de quem ama a indústria do esporte e quer trazer para vocês esse outro lado do futebol, esse outro lado do esporte em geral. Ellen, vamos começar aqui pelo um assunto que é muito terno pra gente. Desenvolvimento e gestão da carreira de um jogador. Perfeito. Como que a Ellen se preparou para isso e como que você enxerga a importância de um agente estar do lado de um jogador ao longo de toda a sua carreira? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu cheguei nessa função, me construí profissional da área, meio que sem querer, né? Eu vou dizer sem querer porque eu fui abduzida por osmose. Eu nasci numa família que era apaixonada por futebol, sempre foi. E a partir daí, meu pai tentou ser jogador, não conseguiu, botou toda a energia dele no filho. E quando meu irmão consegue começar a construir essa carreira, a gente identifica algumas situações que a gente foi aprendendo literalmente a trocar o pneu com o carro andando. No meio desse processo, surgem algumas necessidades de estar ao lado dele em algumas situações. Ellen, me ajuda com isso? Ellen, me ajuda com aquilo?
E quando isso começa a aparecer, eu começo a identificar, opa, existe algo aqui que talvez pode se construir em algo profissionalmente mais elaborado, né? Então, hoje eu consigo falar claramente sobre o que é ser gestora de carreira, quais são os principais pilares, quais são os principais critérios que a gente tem que ter, mas quando eu comecei, eu não fazia ideia do que poderia se construir. Se eu pudesse dizer para vocês que se lá atrás eu tivesse noção de tudo que era, talvez a gente tivesse tomado algumas decisões pontuais diferentes, talvez não ia mudar a história ou tudo que aconteceu, mas que a gestão de carreira bem feita, principalmente nos momentos de hoje, que a tecnologia está na mão a qualquer momento, lá atrás não era tanto. Quando meu irmão começou a jogar, não existia toda essa intensidade de informação, tecnologia e tudo mais. Então, hoje, eu enxergo a importância de tudo isso e como eu cheguei até aqui numa questão de construção, que eu digo que foi por causa dele, porque se não é ele me incentivar, provavelmente eu não estaria sentada aqui conversando com vocês hoje e estaria tendo qualquer outro tipo de profissão. Mas, ao mesmo tempo, também, se não fosse ele, talvez que dentista eu poderia ser, que fisioterapeuta eu poderia ser, enfim. Mas, voltando para a questão principal, gestão de carreira faz toda a diferença, seja para um atleta que vai se tornar um grande produto de mercado, ou seja para aquele menino que vai se formar e para decidir, não, futebol não é para mim. Mas pelo menos ele consegue passar por todas essas valências e decidir claramente se vale a pena insistir ou não, a partir de estar bem aconselhado nessa construção toda. Mas eu entrei nisso graças ao meu irmão, fui sendo levada pela onda e no final eu aprendi a surfar essa onda meio que sem querer, assim. E uma coisa muito legal é que nesse bate-papo aqui, pré-episódio, a Ellen já deixou soltar que ela tá recém-regressa ao Brasil, né? Morou muito tempo fora. Então a gente tem aqui, principalmente o curso da Universidade de Real Madrid, mas sendo uma agente FIFA também, seja cuidando da carreira do Alex ou de outros clientes, como que você enxerga, e talvez esse seja um primeiro grande momento aqui do esportes, de saber como que você enxerga a carreira de um jogador internacional? Ela é muito diferente da gestão da carreira do jogador brasileiro? Conta um pouquinho do que essa década aí na Europa, entre idas e vindas, ensinou um pouquinho para Ellen e que você pode ensinar um pouco para quem está nos assistindo. Claro. Até recentemente eu participei de uma conversa com pais de atleta, né? Que hoje a For Families, que tu citou, é uma mentoria para familiares de atletas, em que a gente faz uma troca, justamente esse espaço de aconselhamento profissional. E a gente construiu uma linha do tempo para poder chegar nessa parte da internacionalização. Então, iniciação, capacitação, consolidação, estabilização e internacionalização. Graças a Deus, meu irmão chegou na última fase. Nem todos chegam lá. Alguns param na questão da profissionalização, outros até antes. Mas quando a gente fala internacionalmente falando, o jogador brasileiro, quando está no contexto Brasil, tem toda aquela questão cultural, que tá super adaptado, sabe como é que funciona e tudo mais. Quando tu vai lá para fora, existe um modelo de negócio diferente, existe uma cultura absolutamente diferente, uma receptividade de torcida diferente. Então, talvez o grande aprendizado que eu tive nesses anos todos, estando ao lado do Alex, a gente passou por Portugal, Inglaterra, Turquia e a Arábia Saudita, né? A última antes de voltar. Espanha, porque teve um ano de Sevilha, e Itália, porque teve um ano de Inter de Milão, ou seja, capacidade de adaptabilidade. Eu acho que o grande segredo nessa construção de carreira, quando a gente fala de carreira internacional, é saber se adaptar ao contexto, à cultura e ao modelo de negócio. Porque o modelo de negócio, por exemplo, da Premier League é muito diferente do modelo de negócio do Brasil. Aqui nós não estamos julgando se é melhor ou se é pior. Estamos julgando que tu não pode ter um comportamento que tu tem na Premier League, no Brasil, na Premier League também, porque provavelmente tu vai ser visto de uma maneira diferente. Então, entender a cultura, se adaptar a ela, e é o que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Eu acho que um dos grandes frutos que o meu irmão traz para a carreira dele é isso. Ele era muito adaptável. Então, ele entrava num contexto, ele entendia como funcionava e se encaixava naquele modelo. Por isso que ele passa por todos esses países e não sai de lá com as portas fechadas. Nenhum desses clubes ele tem portas fechadas, porque ele acaba criando conexão e raízes, né? E eu posso pedir só, realmente assim, a dúvida ficou genuína aqui na sua explicação. Você pode dar, sem nenhum critério de comparação, um pouquinho do que você viu de diferente em cada um desses países, em cada um desses modelos, para
justamente quem tá assistindo conseguir entender, ó, na Espanha de um jeito, na Itália de outro, na Vamos. Premier League. Vamos fazer a sequência que ele fez de carreira, né? Ele sai do Grêmio em 2013 e ele vai pra Turquia, em janeiro de 14, né? Ele vai pra Turquia. Turquia, paixão total. Eles são muito apaixonados. Eu não ousaria dizer que eles são mais apaixonados que os brasileiros, mas talvez eles são mais intensos. Então, na Turquia, quanto mais paixão, quanto mais aguerrido tu for, quanto mais intensidade tu colocar naquilo que tu sente pelo clube e mostrar essa identificação, mais eles vão te trazer pra dentro da cultura. Depois a gente vai pro italiano, classudo. Classe. É se portar bem, é se apresentar bem vestido, é ter boa forma de comportamento na hora de chegar no CT, na hora de ir numa entrevista, na hora de estar no próprio no campo, né? Na questão de postura de campo, ter um pouco uma postura que não é tanto aquela postura, vamos trazer aqui para nossa realidade, Copa Libertadores, não é aquela briga, não, é um negócio mais clássico, mais classudo. Quando tu sai de lá, tu vai para Portugal. Portugal é acolhida. Então, é família, é o que a gente estava conversando, né? É cultura, é reunião, é identidade. Então, o português, ele gosta de sentir que você se sente parte da família deles. Então, ali ele constrói... Inclusive, foi a melhor fase de carreira para ele, assim, em relação... Não vamos dizer de patamar, mas vamos dizer de estabilidade, tranquilidade, de liderança. Foi no Porto, porque realmente eles abraçaram como família. E quando tu se sente família, eles realmente... abrem a casa para ti. Depois tu sai do Porto e vai para a Inglaterra. A Inglaterra, eles têm uma identidade, uma questão cultural muito forte. Então, o inglês, ele valoriza muito a sua Premier League, o seu torcedor, o seu modelo de negócio. A gente tem a indústria, talvez, mais bem-sucedida do futebol mundial. Então, tu tem que literalmente se posicionar como eu sou o melhor, estou entre os melhores e mereço estar aqui. Então, ali eu acredito que o meu irmão troca de patamar de personalidade. Porque daí ele deixa de ser aquele menino brasileiro que saiu do Brasil em construção e ali ele se consolida. Claro que no Porto ele já tinha muito disso, mas eu acho que no Manchester United, e até porque é pré-Copa, né? Ele assume essa postura ali. Depois, quando ele sai dali, ele tem um ano de Sevilha. Aí Sevilha, aquela paixão, né? Aquele calor espanhol, enfim, que ele até conquista a Europa League pelo Sevilha. Uma das 7 ou 8, salvo me engano, né? Exato. O clube super campeão. Super campeão. E aí, assim, a questão de Sevilha foi 1 ano, mas, de novo, o fervor do torcedor espanhol é muito grande. Claro que não tem aquela questão de novo, não tem aquela coisa da intensidade dos turcos, mas tem aquele calor espanhol que tudo tem que ter tu tem que ser muito expressivo, né? Foco, Então, né? focado e expressivo. Aí, quando tu sai dali, tu vai para a Arábia. Arábia, um contexto absolutamente novo. Estamos num mercado novo, com pessoas novas, estrelas vindo de todos os lados. E ali eu acho que é uma questão muito mais de entender qual é o novo mercado. E estamos falando de mercado, não só de mercado de negócio, mas que campeonato é esse? É tu entender que tu tem um Cristiano Ronaldo jogando numa liga que até então não tinha sequer espaço de competitividade mundial. Então, é o high-low, né? Tu tem muito e o pouco, no mesmo contexto. Então, como ser muito sem deixar de valorizar o pouco? Eu acho que ali também... E uma questão cultural, porque lá na Arábia, eu acabei convivendo menos com eles na Arábia lá. Eu fiquei mais... Foi na época do Real Madrid, do MBA do Real Madrid. Mas ali se fazia muito comunidades, né? Então, os estrangeiros iam morar basicamente todos na mesma região. E aí, criavam sua própria rotina ali, porque culturalmente era um conflito, um choque cultural muito grande, né? Então ali, talvez não tenha tanto uma característica, porque o próprio futebol saudita está se construindo como característica, mas foi um aprendizado gigantesco, que depois volta para o Brasil. Talvez a característica até ser global, né? E aí é o que eu tenho visto aqui pelos nossos poucos minutos aqui com a Ellen, que ela é muito boa de contexto, né? Acho que até o contexto que ela faz desde a carreira do Alex dá várias dúvidas para mim aqui. Eu acho que você fala das fases de profissionalização e depois até internacionalização, e toca muito em adaptabilidade, né? Uhum. Será que é só território ou você também vê uma adaptabilidade por clube? Será que todos os clubes portugueses, por exemplo, quando você trouxe aqui, traz essa questão de família ou a questão do Porto traz isso? E aí uma última dúvida para você trazer o seu ponto em cima dessa minha pergunta é:
E a fase seleção brasileira, né? Porque eu acho que Alex sentiu muito a seleção e imagino que seja uma outra cereja no bolo, que não é comunidade, que às vezes não é família. O que seria a seleção brasileira para um jogador de futebol, né? Especificamente, talvez a camisa mais pesada do futebol mundial, assim. Trazendo para a primeira questão, né? Que é a questão dos clubes. Existe claro que a gente está falando um Brasil, um país continental, as diferenças são ainda mais altas, grandes, né? Mas quando tu fala em Portugal, por exemplo, a característica do Futebol Clube do Porto é muito diferente do Benfica, por exemplo. Apesar de estarem no mesmo país, num território menor, enfim. É uma forma de se expressar diferente e uma identidade cultural diferente. Tu vestir a camisa do Manchester United não vai ter uma comparação do que vestir, talvez, uma outra camisa de um outro clube, vamos lá, de o Everton, o West Ham, que tem a sua grandeza, mas tu carrega uma história junto. Então, sim, não é só uma questão territorial, é uma questão de história. É tu pisar no Old Trafford e tu saber que aquilo lá é um ícone, é um... Teatro dos sonhos. Teatro dos sonhos. Eu lembro que o Alex fez um gol de primeira contra... Eu não lembro qual foi, contra que time, que enfim, o Bruno Fernandes cruza e ele bate de primeira e foi um dos gols mais bonitos que ele tem na carreira. E eu lembro que eu botei exatamente essa legenda no vídeo. Realmente é o teatro dos sonhos, porque ele faz acontecer coisas que tu não... E não tem nada de grandioso. Não tem nada assim... Se tu entra... Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pisar no Old Trafford. Mas ele não é, por exemplo, o Etihad Stadium do City, por exemplo. Que é... Tu olha e é aquela coisa gigantesca, né? Não, ele é... Parece que ele é feito pro United. Ele foi construído pro United. Tem história ali. Os caras saindo do túnel, caminhando naquela lateral. Tu vê isso acontecer há centenas de anos. Então, é uma questão também de identidade com o clube. E depois a segunda pergunta... Brasileira. Seleção brasileira. Que é uma fase, eu acho que muito específica. Seleção brasileira, claro que assim, essas perguntas todas eu tô falando pra vocês baseado no que eu vejo, meu ponto de vista em relação ao que eu vivi junto com o Alex. Claro. Mas o Alex sempre teve um sonho ou uma meta de chegar na seleção brasileira em algum momento como um símbolo de que ele conseguiu chegar no ápice do futebol brasileiro, entre os melhores do futebol brasileiro. Até, eu não sei se já tinha, em algum momento vocês já viram, o Alex fez um desenho quando eu estava na escola com 7 anos. E era um escudo, e nesse escudo ele desenhava me formando na escolinha, aí ele desenhou ele na escola, jogando futebol no Juventude, então ele jogando futebol. E lá embaixo ele botava ele com uma chuteira da Nike, pisando em cima de uma bola. Ele fez a lateral, depois eu posso mostrar pra vocês. A lateral do estádio, escrito Itaú, Vivo, Guaraná Antártica, ele escreveu. E a torcida gritando, Alex, Alex. E ele com a camisa da seleção. Então ele se visualizou com 7 anos fazendo o que ele fez no Catar em 2022. Então, ele chegou aonde talvez ele imaginou lá atrás que ele chegaria. E ali é um outro tipo de contexto. Quando o Alex chegava ali, eu acho que ele vestia o personagem jogador de seleção. Porque ali tu precisa estar num coletivo em prol de uma única... Ali não é o Alex, é o coletivo, né? Então ali eu imagino que ele chegava... E eu tô dizendo de novo, é uma opinião de quem viu de fora. Ele ia pra lá literalmente como? Preciso mostrar pra todo mundo que vale a pena ter me levado pra lá. Então é um outro contexto. E Ellen, assim... até antes de fazer uma pergunta que eu já ia emendar agora, mas o que foi aquela Copa? Porque eu, particularmente, tenho a sensação de que a gente deixou escorrer pelas mãos, né? Porque eu lembro que na minha casa, minha filha tinha 1 mês, eu dei um peixinho no taco, saí tudo arranhado, tá? Logo depois aquele balde de água fria e tudo mais. Você sente que a sensação dentro do vestiário era de que dava pra ganhar essa Copa? Sim. A sensação é que tudo estava sendo feito da melhor forma possível desde o primeiro dia. Até assim, Turim a gente fez a pré... antes de ir para o Catar, a seleção fez umas semanas ali em Turim, na Itália. Porque eu lembro que na época eu também tinha um podcast, um projeto pessoal meu que eu construía, e eu fui para esses dias ali. E eu lembro das pessoas, dos jornalistas e dos patrocinadores, todo mundo dizendo assim, chegamos no ápice da preparação. Então, assim, talvez... O próprio nosso grande amigo Marcos Mota sempre diz, né, que sucesso é uma junção de disciplina, consistência e sorte. Então, talvez ali naquela Copa, por mais que a gente não possa botar na conta da sorte, que eu acho que é muito leviano, precisa uma combinação.
E por mais que a gente tivesse muito preparado, existiram vários percalços que isso não tem como controlar. Por exemplo, meu irmão se lesionou. Logo no jogo que ele foi titular. Quando o Alexandre se lesiona, aí o Alex vira titular e também se lesiona. Então, tiveram outras lesões ali que acabaram fazendo os planos mudarem um pouco. Então, conta um pouco com o inesperado. Mas eu acho que a gente estava num período de preparação que era em excelência, assim. A sensação que passava lá de dentro era essa. E dentro desse contexto todo que você traz, né? Acho que até desde a questão do seu pai, até o sonho do Alex, você coloca, qual que seria a ferramenta que um gestor de carreira ou um agente é pro jogador, né? Porque eu imagino que o jogador, ele tem um série de aparatos, são várias ferramentas para ele, querendo ou não. Você tem o fisioterapeuta, você tem o técnico, você tem o PR e tal. Qual que é o tipo de ferramenta mais importante? Até seguindo essa questão que o Marcos Mota trouxe de disciplina, consistência e sorte. Como que ele tem que se colocar ao lado do jogador para o jogador brilhar? Para ele alcançar esses êxitos que o Alex sentiu lá, de, pô, o desenho que ele fez no final do dia era o quadro que ele queria estar e ele está hoje inserido. Qual que é o papel? Eu acho que primeiro a gente tem que dividir a função em duas partes. O gestor de carreira e o agente. Não necessariamente o agente é gestor de carreira e nem sempre o gestor de carreira é agente. Às vezes os dois estão na mesma pessoa. A maioria dessas grandes empresas hoje em dia consegue botar gestão de carreira e ou intermediação dentro do mesmo pacote. Mas nem sempre foi assim. A gente tem alguns exemplos clássicos. Por exemplo, eu trabalhei com meu irmão 7 anos fazendo gestão de carreira, mas ele tinha o seu empresário. Depois eu viro agente. Então, assim, não necessariamente tu tem as duas ferramentas na mesma pessoa. Então, o gestor de carreira, talvez ele seja responsável, como é a situação essa de escolher o empresário, de escolher quem é o melhor cara para estar do lado do atleta. Então, não necessariamente eles estejam fazendo a mesma coisa. Quando a gente está falando de gestão, isso eu vou trazer conceitos meus, que eu construí baseado na minha experiência, que não é certo ou errado, mas é baseado no que eu vivi. Primeiro de tudo, tu tem que ter a cabeça central que enxerga o 360. Então, como é que eu vou saber que o jogador precisa melhorar a parte de saúde e performance se eu não tiver boas conexões ali dentro para poder me embasar para dizer isso? Então, antes de tudo, tu tem que ter alguém que entenda o mercado como um todo. Saiba onde eu vou buscar o melhor conselheiro jurídico, onde eu vou buscar o melhor conselheiro de saúde, onde eu vou buscar o melhor cara de marketing, né? Enfim, onde eu vou buscar o melhor... Fisiologia. E também entender que existem fases. Às vezes a gente está falando de um jogador que está em formação, ele ainda não é um atleta. Eu já cheguei em alguns debates com algumas famílias em relação a isso, porque às vezes eles estão tratando um menino de 12, 13 anos como se ele fosse um jogador de elite. Quando tu me faz essa pergunta falando de um jogador de elite, a gente tá falando de uma empresa. O jogador de elite, ele vira uma empresa, ele deixa de ser um CPF, ele vira um CNPJ. Ele às vezes tem 10 pessoas trabalhando dentro do próprio ecossistema dele. Quando a gente tem, às vezes vem para minha mesa famílias com meninos de 12 anos querendo contratar fisiologista, assessor de mídia. Gente, deixa ele ser criança antes. E depois, sim. Muito bacana. Então, entender que existe fases. Porque se a gente transforma isso muito precocemente, vai chegar um momento que o próprio menino vai dizer, cansei dessa vida e eu não tenho nem 16 anos. Eu tenho tantos compromissos e tantas responsabilidades que eu não tenho nem 16 anos. Tô assinando um contrato com Adidas e Nike com 12 anos. Então, eu acho que se eu fosse te dizer qual é o mecanismo principal hoje, é ter alguém que entenda do mercado de forma 360. E esta pessoa possa buscar os profissionais pontuais para cada fase dessa linha que a gente falou antes. Porque nem ser tão precoce, e que cada vez é mais precoce, e nem chegar num momento em que esteja faltando alguns desses pilares poderiam estar contribuindo e não estão. E muito legal, porque a Ellen, ela fica aí, vamos mais uma vez, uma década fora, só que assim como o Alex volta, você volta para o Brasil. Muito mais capacitada, numa outra fase profissional. O que a Ellen encontrou nessa indústria do futebol brasileiro que a gente tem uma percepção que mais do que nunca ela vive o velho futebol e o novo futebol simultaneamente? Conta um pouquinho de como você enxerga o futebol brasileiro atualmente. Perfeito. Quando eu decido ir para a Europa, ela é basicamente para acompanhar esse movimento do meu irmão de ida para lá. E aí me oportuniza a ver muito como o mercado trabalha lá fora. Então, de novo, voltamos ali para a questão cultural. Ver como a Premier League funciona, como os players do mercado funcionam, quem são os stakeholders, quem toma as decisões,
como o dinheiro entra, como o dinheiro sai, qual é o jogo de poder e de negociação nessa história toda, tá? Mas no final de tudo, eu saí do Brasil em 2020, no meio da pandemia, e voltei agora em 2025, né? Eu costumo dizer que eu saí com uma mala e depois nunca mais voltei, porque eu saí numa janela de lacuna que eles abriram, assim, pode ir para Portugal agora. A fase das bandeiras, né? A bandeira verde. Laranja. Botei todas as coisas na mala e fui. E não voltei mais durante 5 anos. Cada vez que eu vinha pro Brasil, eu levava mais um pouquinho, né? Então, eu fui lá e peguei uma bagagem muito grande de conhecimento, de teoria, de relacionamento, de networking. Graças a Deus, hoje, eu tenho uma rede de relacionamentos que me capacita muito a gerar negócios e criar oportunidades. Mas no final do dia, o assunto sempre que vem pra mesa é futebol brasileiro e o material humano brasileiro. Então, o que me traz de volta pra cá é saber que não importa o quanto eu vá lá pra fora, eu como mulher brasileira e gestora de futebol, o que me conecta com o mundo não vai deixar de ser, pelo menos nesse momento, o material humano e o futebol brasileiro. Então, eu podia estar lá sentada na Arábia com um diretor de clube. Ele sempre me perguntava, mas e que jogadores que eu posso ir? Que clubes eu posso me relacionar? Como é que eu faço para chegar no mercado do Brasil? Então, o assunto mercado brasileiro sempre está na pauta dos estrangeiros. Por mais que pareça que o mercado lá fora está andando a galope e talvez a gente esteja aprendendo a galopar aqui, no final de tudo, eles estão andando a galope, mas olhando o nosso material humano e a nossa forma de fazer futebol. E me deixa muito feliz ver que nós estamos num movimento de profissionalização agora. Que a gente deixa de ser só um esporte apaixonante, um símbolo brasileiro, e passa a se tornar numa máquina de negócios. Temos um desafio aí, de não se tornar só uma máquina de negócios e esquecer a essência. Porque se a gente deixar de ser Brasil, a gente vai virar o fake de outros mercados. Então, a gente não pode deixar a essência de lado. Mas o meu movimento de volta e o que me traz de volta, por exemplo, para o Brasil, para o mercado brasileiro não importa quantas conexões eu tenha lá. No final do dia, o que eles querem saber é como o meu mercado origem está se comportando e como eles podem acessar isso de uma forma mais eficiente. Aí nasce, por exemplo, a 4Clubs, que é uma rede de conexão internacional de clubes. Hoje, o meu maior objetivo com a 4Clubs é criar pontes internacionais para clubes emergentes. Aí tu vai me dizer assim, como assim clubes emergentes? Porque Flamengo e Palmeiras e Corinthians, provavelmente todos os dias alguém atende uma ligação de um mercado de fora, de alguém tentando fazer uma reunião, fazer alguma coisa. Mas eu vou trazer o clube que eu represento hoje oficialmente, que é o Juventude. Eu sou representante institucional do Juventude através da 4Clubs. Quantas vezes um clube da La Liga, por exemplo, vai pegar o telefone e vai ligar para o presidente do Juventude e dizer, olha aí, vamos tentar fazer um negócio? Talvez isso vai acontecer se ele se interessar por algum jogador. Mas tirando o jogador, em que momento eles vão fazer esse tipo de ponte? Através de um intermediário, talvez não vão. Então, o meu objetivo é pegar esses clubes que estão todo dia ali apagando fogo do dia a dia, o quarto e domingo, enfim, não tem um departamento internacional e ir lá fora buscar uma oportunidade deles se internacionalizarem a marca através de negócios. Então, que eu seja essa ponte de ligação, não sendo só o agente do jogador que vai bater na porta. E isso é muito legal, eu deixo até um elogio, porque o Juventude, nas nossas análises de balanço, foi um dos clubes com a melhor avaliação. Justamente por ser um clube que não importa a sua divisão, tem uma governança ali, uma gestão muito séria. Tem. Pelo menos em números, né? Sim, sim. E o que é legal é que um dos conselhos, né, que a gente dá é que o clube poderia procurar e buscar alavancar suas receitas em vendas de jogadores. Perfeito. E talvez a Ellen seja um pouco desse né? intuito, né, de fazer essas pontes internacionais. Perfeito. E aí eu já até aproveito aqui para fazer uma pergunta que é um pouco do que, de fato, essa sua posição no Juventude ela representa, mas também como uma conexão e um ponto de apoio no velho mundo, digamos assim, na Europa, como que também a sua parceria com o Pini Zahavi, que é um dos maiores empresários de futebol, um israelense muito bem sucedido, como que você consegue conectar clubes, atletas a essa rede de literalmente sustentabilidade e alavancagem também da visão, né, da marca e da exposição de clubes e atletas? Perfeito. Hoje em dia, como antigamente a gente dependia muito tanto que não se chamava tanto agente, hoje se chama intermediário, mas antes se chamava só agente, e hoje a gente chama
de intermediário, porque justamente muitas dessas conexões dependiam de alguém que conhecia as duas pontas e pudesse fazer a conexão. Hoje está totalmente globalizado. Hoje, se tu fizer um trabalho bem feito, tu atrai o olho do grande agente, tu atrai o olho do grande clube, tu atrai o olho da grande federação. Então, mais do que tudo, até a gente pode entrar no assunto de como eu cheguei a ter esse privilégio de construir uma boa parte da minha carreira próxima ao Pini Zahavi, que é uma lenda, é uma das, assim, um dos grandes responsáveis por essa minha construção profissional é ele. Mas a partir do momento que tu consegue estabelecer fielmente qual é o teu conceito de clube, aonde tu quer chegar e o que tu tem de oferecer de diferente do outro. Vou trazer pro lado do meu irmão. Quando o Alex estava se formando jogador, eu lembro da gente ter uma conversa com meu pai junto, inclusive, que eu dizia assim, qual que é a tua especialidade? Aonde tu é bom? O que te diferencia do outro lateral? O que vai te levar... se eu tiver 2 laterais iguais, com uma performance parecida, o que vai te fazer ser escolhido em... Isso já falando em seleção brasileira, né? Ser escolhido em pretensão ao outro. E foi aí que talvez ele dá aquele salto de ser especialista em bola parada. Que o meu pai sempre foi o cara que botava a camisa na goleira e pedia pra ele derrubar a camisa. E, de uma certa forma, isso se tornou uma marca dele. Tanto que ele foi um dos maiores assistentes da história do Porto durante, eu acho que 2 ou 3 campeonatos. Por que eu trago essa analogia? Porque talvez se os clubes e os próprios projetos esportivos conseguirem identificar qual é o seu ponto forte, sua identidade, aí fica muito mais fácil de eu trazer o Pini Zahavi e dizer, olha, tá vendo esse clube aqui? O ID dele, a identidade dele é baseada nisso, 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 e o diferencial que tu vai encontrar aqui, que tu não vai encontrar ali, é essa. Então fica muito mais fácil para te vender o negócio e o argumento do que se tu tentar fazer igual a todo mundo. Então, hoje em dia, eu identifico que a maior... talvez a cereja do bolo dessa transformação que o mercado brasileiro está tendo encontre uma identidade, se agarre a algo que seja só teu e que tu possa desenvolver, e aí vai para o mercado e ofereça isso. Quando a gente fala de Pini Zahavi, ele, por exemplo, hoje, quantas pessoas acessam ele e buscam ele para fazer negócio? O que vai... E eu tô falando do Pini por ser a pessoa que eu tenho conexão, mas aí a gente tá falando de quantos outros players gigantes no mercado, Jorge Mendes, enfim, CAA, Wiseman, que são, né, gigantes. Eles vão buscar hoje muito mais do que desempenho desportivo e financeiro e identidade. Porque hoje conta muito mais um storytelling e tu vai ter muito mais algo para agregar o portfólio de negócio. Isso é um ponto. Você comenta aqui da essência, né? Que acho que o Brasil tem que olhar para a sua essência, né? Não deixar a sua essência de lado. Lá no início a gente começou a falar um pouco dessa questão como o clube, como as ligas têm suas origens, suas histórias aqui, né? Como que o profissional brasileiro hoje ele é visto, já que no final do dia o brasileiro é talvez um dos povos no mundo mais adaptáveis. Certo. Então, pelo que você comenta ali, a grande característica de um gestor ou gerente de carreira ou intermediário, igual você colocou aqui a nomenclatura, é ser adaptável. O brasileiro tem esse negócio de improviso, seja dentro do campo ou fora. Acho que como que você vê isso, né, hoje? Tem grandes profissionais aqui trazendo essa essência, o mercado vê isso com bons olhos, essa essência de adaptabilidade, improviso, e até não só escutar dos profissionais, quando a gente fala únicos ali, né, pessoas que fazem essa rede de network, como você comentou, mas até pegando a sua experiência com empresa, construção de empresa, quanto que os clubes têm construído isso também? Porque eu acho que os clubes, por si só, eles também têm que ter flexibilidade para eles conversarem em mais de um idioma. Acho que não só idioma de língua, como a gente fala ali, né? Espanhol, português, italiano, etc e tal, mas um jogo de cintura. Um jogo de cintura, de cultura, de momento, né? Acho que o Chatak fala um pouco mais aqui das questões financeiras, mas até do seu momento, do financeiro do clube, do outro lado. Então, acho que só para entender o quanto o Brasil está preparado para essa flexibilidade. Perfeito. Quando a gente fala ali do jogo de cintura, ele pode ser visto por um lado positivo, como ele pode ser visto por um lado de malandragem. Eu acho que o mercado brasileiro no futebol, ele tá saindo de uma era do jeitinho brasileiro, que de uma certa forma, eu sempre também, em vários dos momentos que eu trazia o futebol brasileiro pra mesa, muitas vezes eles diziam assim, mas quem eu confio no Brasil? Quem eu posso confiar no Brasil? Eu acho que a gente tá saindo de uma era de quem eu confio no Brasil para uma era de eu sei aonde eu posso ir, porque a gente está profissionalizando os departamentos, profissionalizando os clubes. Esse movimento de SAF, que agora a gente está numa onda de SAF, de investimento externo, eu acredito que tende a dobrar nos próximos 2 anos. Isso de novo, não é informação, é opinião, mas eu imagino que tende a dobrar. Mas os investidores, eles estão identificando bons projetos para que possam vir investir no Brasil.
Então, o jeitinho, a adaptabilidade, ela, no passado, eu acho que não é adaptabilidade. O jeitinho, o jogo de cintura, no passado, ele talvez tinha um olhar um pouco mais pejorativo do mercado internacional, e hoje eu acho que ele é um aliado, porque a partir do momento que tu alia adaptabilidade, jogo de cintura, com seriedade e construção de projeto estratégico, tu consegue ter talvez o melhor modelo de negócio de todos. Talvez aquele modelo engessado que a gente vê em muitos dos mercados, né? É assim, sempre foi assim, e assim vai ser sempre. No Brasil, não. A gente está sempre pronto para inovar e construir algo novo. Então, acho que nessa construção, o Brasil tem um largo caminho pela frente. Vamos usar a analogia do jogador também, né? A gente costuma dizer que o melhor jogador para te investir no médio e longo prazo é aquele que tem reserva de desenvolvimento. O Jonas, foi o cara que pegou o meu irmão com 7 anos e conseguiu transformar ele, talvez a formação dele foi culpa do Jonas, que é lá de Caxias, inclusive um abraço pro Jonas. E ele sempre dizia, Ellen, o melhor jogador para um clube investir não é aquele que está em melhor performance no momento, é aquele que tem mais reserva de desenvolvimento, ou seja, essa reserva de desenvolvimento ela pode ser física, ela pode ser técnica e às vezes ela pode ser até de personalidade. Então, às vezes, tu tem um jogador no Sub-15 que ele já está estruturado, já tem a maturação dele quase que completa, já está entregando o máximo dele, significa que quando ele passar pro 17, talvez os caras que estavam atrás dele vão passá-lo. Porque daí vão desenvolver e como ele já está no seu máximo, ele vai ser superado pelos outros. Vamos dizer que o Brasil seja aquele mercado que tem reserva de desenvolvimento. Talvez o que muitos dos mercados já estão, talvez no seu ápice, chegaram no seu nível platô, mais alto, né? no platô, a gente está num mercado que é gigante, ainda tem uma profissionalização gigante pela frente para fazer, e a partir do momento que isso realmente tomar um rumo e continuar nesse processo que a gente já está vendo acontecer, a tendência do Brasil se tornar uma potência mundial, já tendo material humano, já tendo o público, né? Tem a receita, tem o público. A gente tá vendo Palmeiras e Flamengo com receitas gigantescas. Se a gente transformar isso num mercado que é muito mais democrático financeiramente, tendo o material humano que tem, tendo o público que tem, o alcance mundial que tem e a identidade que tem, a gente é o garoto de 15 anos que está no início da evolução de maturação, né? Então a gente vai para um outro patamar. E eu gostei tanto dessa resposta que eu tenho uma pergunta para te fazer como agente, né? A gente teve... A gente, vírgula, nós tivemos recentemente uma mudança de filosofia dos grandes clubes europeus em relação aos talentos mais finos, né, mais raros brasileiros. Então, se antigamente você tinha ali Porto, Benfica, Sporting como portas de entrada desses jogadores na Europa, pelos últimos anos aqui, os últimos 6, 7 anos, parece que esses grandes clubes começaram a comprar direto da fonte. Como que você identifica esse movimento? Você acha que ele foi benéfico para os jogadores e você acha que ele também foi benéfico para os clubes que passaram a arrecadar mais? Primeiro de tudo, a gente está falando de um mercado em que a tecnologia e a velocidade de informação não eram tão rápidas quanto é agora. Então, a gente tinha um mercado português, vamos usar o exemplo que tu trouxe de Benfica e Porto, né? Então, a gente tem um mercado português que traz uma adaptabilidade do jogador brasileiro muito mais rápido. Então, é mais fácil eu tirar o jogador aqui do Brasil, fazer ele se adaptar ao contexto europeu em Portugal e depois jogar ele num contexto de uma língua totalmente diferente na Inglaterra. Então, como porta de entrada, como eu não tinha muita informação, ou como o clube inglês, o clube alemão, o clube espanhol, talvez não tinha tanto acesso à informação no Brasil, era mais fácil eu botar os meus melhores jogadores num contexto que está mais perto de mim, eu consigo observar eles mais de perto e aí levá-los para lá. Era mais difícil para um clube acreditar num agente e dizer assim, ó, tem um jogador lá no Rio Grande do Sul que é bom de bola. Agora, se o West Ham quiser ver um jogador lá no Internacional, ele abre o iScout, ele consegue saber o que o menino fez no Sub-17 ontem. Lá, nos anos atrás, não tinha. Então, o empresário pegava o menino, botava embaixo do braço, ia até Portugal, batia na porta dos clubes de Portugal e dizia, vamos botar ele aqui e depois a gente leva para lá. Então, tem uma questão, acho que, de tecnologia da informação. O fato do acesso à informação mais rápida faz com que os grandes não dependam dos médios. Hoje, eu acho que talvez esse mercado intermediário, que era o trampolim, sempre foi o trampolim, é o que está mais sofrendo.
porque talvez ele não esteja nem conseguindo o extra classe e ele está perdendo o ganho financeiro que ele tinha lá atrás. Então, não necessariamente que eu acredito que o futebol brasileiro esteja ganhando menos, ao contrário. Eu acho que tem valorizado e ganhado mais. A diferença é que perdemos o intermediário, que é o futebol português, que era o futebol, talvez o mercado intermediário espanhol. E que eu tenho uma teoria minha, que a tendência de mercado basicamente será essa no futuro, que os clubes comecem a conversar mais diretamente. Porque por que surgiu a imagem ou a personagem agente de futebol? Porque o Manchester City nunca tinha conversado com o Flamengo. Uhum. Então vinha um agente que conhecia alguém do City e conversava com o Flamengo. Agora, se o City quiser ligar pro Flamengo, liga direto. Não precisa. Por que ainda existe, e eu acredito que isso não vai terminar, mas talvez vai ter um outro tipo de característica. Porque o relacionamento do futebol, tu pode ter dados que for, mas o relacionamento abre e fecha a porta. E isso não vai mudar. Mas a diferença é que ninguém mais compra gato por lebre. Tu não vai mais chegar e acreditar só na palavra de uma pessoa, tu vai confirmar isso com dados. Só um ponto aqui que eu acho muito interessante, você comentar essa falta, agora diminui a fricção, né? No final do dia você tem menos barreiras. E aí eu fico muito curioso aqui, não podia deixar de pegar esse gancho, nas janelas de transferência, né? Quando o Chatak traz essa questão até do aumento de receita com a venda de jogadores para o Brasil, você tem menos fricção, você tem menos intermediário, seja clubes comprando na frente ali e tal. O quanto que hoje você acha que a janela desculpa, a tecnologia ajudou uma janela de transferência ser mais parruda, vamos dizer assim? A gente ter quase uma compra de impulsividade. Você ter uma necessidade e você vê ali no iScout, igual você falou, aquele jogador que é super potencial e você não pode perder aquela oportunidade, né? Então, Sim. quase fazer uma analogia quando a gente tá falando de janela de transferência, quando a gente tá comprando com fome no mercado, né? Exato. Então, quanto que isso você acha também que a tecnologia acelerou esses deals, assim, né? Obviamente, isso que você comentou, diminui a presença ali do intermediário, porque aí você tem dois clubes conversando, mas tem essa questão da confiança. É sempre bom você ter um advisor, um intermediário ao seu lado. Um talvez hoje o agente ele é muito menos a ponte e muito mais a construção da estratégia. Exato. Ou seja, vou vender esse jogador aqui para lá, mas como vamos vender? O que vai ficar para mim? Por qual ficar para preço? mim no sentido o clube formador. Eu preciso vender desse formato, é melhor eu emprestar com opção, é melhor eu fazer já uma venda. Ou seja, o papel do intermediário ele deixa de ser o cara que vai construir, vai possibilitar a operação. E hoje em dia a operação vai acontecer de qualquer forma, mas o intermediário vai estabelecer a melhor estratégia. Muito legal. Talvez ele muda de figura, né? E a tecnologia acelerou isso, né? Exatamente. E a tecnologia acelera porque se antes era um negócio de ocasião, porque eu descobri um menino lá no interior e que eu vou transformar esse negócio de ocasião, hoje o mesmo menino... É engraçado porque teve um scout na Confut que eu encontrei e ele disse assim, Ellen, hoje talvez é impossível algum jogador talentoso que os scouts dos principais clubes do mundo não conheçam. Uhum. Então, assim, não é porque eu não conheço o jogador. É porque provavelmente eu não fiz a estratégia certa ou a abordagem necessária para trazê-lo ou porque não é minha prioridade. Mas hoje não existe, por exemplo, se tu me disser quais são os principais atacantes sub-23 do Brasil hoje, eu tenho certeza que os clubes da Premier League, Espanha, Portugal, eles já têm decor quem são esses jogadores. Aí tu vai me dizer assim, não, mas o Benfica não comprou por quê? Porque talvez ele tenha outras prioridades. Estratégia, né? Como você comentou. Estratégia, exato. Mas as informações, respondendo a tua pergunta, as informações, elas te dão uma abundância de informações, mas não te garantem que tu está fazendo o melhor negócio. Isso vai depender da estratégia. Transformar em insight mesmo, né? Exato, exato. Muito legal isso, porque do que a gente falou nesse bloco, eu anotei aqui 2 aspectos relevantes. Primeiro, o futebol de Portugal entendeu que ele deixou de ser um intermediário na cadeia. Uhum. E uma coisa até que o Pedrão, né, nosso professor aqui, me ensinou hoje se você olha para a Liga Portuguesa, a Liga Portuguesa ela tem uma categoria sub-23 sem limite de jogadores estrangeiros. Exato. Então a Europa virou a porta de entrada para jogadores brasileiros de segunda prateleira, para jogadores africanos, para jogadores eventualmente até de outros centros mais remotos do planeta. Então foi quase como que se os clubes portugueses tivessem uma nova estratégia para não perderem esse poder de revenda. Exato. Eles estão atacando, parece que no high-low. Então, assim, tu tem um Richard Rios que o Benfica desembolsa um grande valor para poder garantir o jogador, mas ao mesmo tempo ele tá trazendo aquele menino pro sub-23 para construí-lo. Então,
É diferente. O meu irmão foi comprado, por exemplo, pelo Porto por 6,5 milhões de euros. Uhum. O Militão foi comprado do São Paulo, me corrijam se eu tiver errada, por 5, 6 milhões de euros também. Uhum. E depois foi vendido por 50, 45, 50. Ou seja, não foi o caso do Alex em si, mas quantos a gente já ouviu falar que levava para o futebol português, valoriza e vende. O último grande exemplo de como a política muda, mas você ainda tem oportunidade de mercado, é o Enzo Fernandes. Uhum. Exato. Que ele fica até prestes a vir para o Flamengo, mas aí Uhum. naquele momento o River já estava utilizando mais no elenco principal. O Benfica faz uma compra de 18 milhões de euros e um ano depois, ou 2, acaba revendendo esse jogador por 100 milhões de euros, né? Exato. Então, E eu acho que o Portugal nunca, não é que nunca, não vamos usar extremismos. Mas Portugal sempre será uma ponte de conexão com a Europa, mas talvez num perfil de jogador diferente, que é o que tu estava Uhum. trazendo. Se antes ele era a porta de entrada dos principais talentos, era muito difícil que um clube inglês apostasse diretamente, era casos muito pontuais que levassem um jogador diretamente do Campeonato Brasileiro para a Premier League. Era algo no passado. Passava por um mercado intermediário e depois ia. Hoje em dia, não. Hoje dá para ir direto, até porque eles compram, adaptam, fazem toda a adaptação sem sair do Brasil, e quando chega lá, eles estão muito mais, né, adaptados. Preparado, né? O Estevão, É isso, desde o é. momento que o Chelsea compra, com certeza ele acompanha a rotina do Estevão desde o que ele acorda, come, dorme, se relaciona, constrói, tudo para poder, quando ele chegar lá, estar mais adaptado à cultura possível. Não acho que o futebol português vai perder esse papel no meio dessa indústria. Mas agora ele vai ter um outro papel, que é... Quando essa indústria deixa de ser esporte e vira negócio, que o futebol, no passado, ele era só um esporte, com um monte de apaixonado, e que tu botava lá e ia lá pra extravasar. Hoje não, hoje ela é fonte de receita, dos maiores receitas, né, indústria do mundo. E aí isso faz com que o fluxo de jogadores que no passado era 10 por janela, vira 130, 140, 100, ou seja, vai continuar sendo a porta de entrada, mas talvez diferentes perfis. O perfil craque não precisa mais passar por ali. Então, Uhum. se o futebol português quiser trazer esses caras, vai ter que fazer mais força, como é o caso que a gente já falou, por exemplo, do Richard Hughes aqui, né? pô, maravilha. Ellen, você sabe que hoje esse programa ele tem duas situações muito especiais, né? Primeiro que você é a nossa primeira entrevistada mulher. Estamos atrasados, sim, mas sinto que a gente, pelo papo... Quantos episódios são? Agora vai ser o 61º. Olha aí. Então, faço esse pedido de desculpas, mas aproveito Não, para... é sempre tempo de ajustar as coisas, tá tudo certo. Exatamente. Então, quase que aqui querendo reparar, esse episódio também tem um segundo momento que também é especial para mim. Tá. Eu comecei aqui numa posição que a gente chama de VAR, VAR. né? A cabine do VAR. É aquela pergunta, Ellen, que sabe o nosso torcedor de balanço ali, o nosso público fica ali se coçando. Ai, mas eu queria tanto fazer Perguntar. uma perguntinha. Então, hoje eu tenho o prazer de passar o bastão aqui para nossa querida Lau Guarnier. Laura, seja muito bem-vinda e capricha, por favor, porque agora a responsabilidade é sua. Jogou a responsa. Obrigada. Tô muito feliz de honrar esse lugar do VAR aqui. Eu tinha duas perguntas, mas é a questão de eu jogar pra fora ali depois, pro final, e você vai me puxando. Eu quero fazer uma pergunta mais em relação, e aqui até pra puxar pra futuro também, enfim, em relação... Vou fazer a parte de transição do passado pro futuro aqui. Uhum. Então, com a sua construção do repertório enquanto agente. Certo. A gente foi falando aqui antes, né, sobre os cursos feitos lá fora, toda essa experiência. Então, queria entender esses pontos de inflexão muito nesse repertório da sua construção de caixinha de ferramentas mesmo. De Perfeito. falar, ó, fui pra parte mais financeira, aqui fui pra mais a comercial, aqui foi o networking mesmo. Então, como foi essa construção em relação aos cursos que você fez? Certo. E daí, indo pro futuro, até você falando dos meninos mais novos, nessa ideia de, pô, vamos aproveitar a infância, tá? Me lembrou muito a Tati, que é a agente da Raíssa. Que ela Uhum. falou exatamente isso, com a Raíssa ali ganhando em Tóquio. Ela fala, meu, ela é uma criança, ela tem que viver os momentos da vida dela. Você falando isso me lembrou muito e me vem com a cabeça, quem são suas inspirações aqui nesse mercado, enquanto agentes mesmo, mas também suas inspirações de vida nesse âmbito profissional? Perfeito. Vamos falar primeiro da construção, né? De novo, como eu disse, eu fui abduzida quase por osmose nesse contexto, mas chegou um momento que eu comecei a assumir responsabilidades trabalhando com meu irmão, que eu me sentia literalmente ignorante e incapaz de estar abraçando a carreira de um jogador que potencialmente seria importante mais no futuro, mas naquele momento estava em construção.
E eu fiz, é engraçado porque, e eu tenho que, de novo, por isso que eu falo muito que eu estou sentada aqui conversando com vocês muito pelo meu pai, mas também principalmente pelo meu irmão, porque quando eu começo a assumir isso, eu disse pra ele, Alex, eu preciso saber com o que eu tô lidando. Vamos fazer um acordo. Todos os anos tu vai me dar um curso de gestão, e tudo que eu aprender, eu vou aplicar na tua carreira. E aí começa o curso da FGV, foi o primeiro que eu fiz. Até, eu não coloquei ali no meu site, mas tem o da Unicinos, que na época do Grêmio, que era mais curto. Fiz um Unicinos também de gestão esportiva. Depois eu fui pro curso da CBF. Tudo isso foi financiado pelo meu irmão. Então, cada vez que eu saio desses cursos, eu consigo entregar para ele o que eu aprendi lá. Então, num primeiro momento foi, preciso das ferramentas para entender com que universo eu tô lidando. E cada vez que eu entrava ali, eu entendia que aquilo era uma carreira. Que eu não estava simplesmente ajudando. Aquilo era um trabalho profissionalizado. E talvez não era um trabalho profissionalizado super divulgado. Era uma coisa muito de bastidor. Dificilmente tu ia ouvir falar sobre essa construção num programa de rádio ou num programa de TV. Isso tu só conhecia sentando na mesa de muitos desses profissionais. Eu lembro que em 2018, o meu curso da CBF que eu fiz, eu ia uma vez por mês para o Rio de Janeiro durante 8 meses. E era quinta, sexta e sábado. Na minha turma tinha Delbin, da Federação Paulista, tinha, na época era o presidente do esporte, tinha Marcelo Santana, que foi presidente do Bahia. Que outro, tinha o filho do Abel Braga, o Fábio Braga. Ou seja, eu tinha pessoas que eram muito da indústria. Eram muito da indústria. O Leonardo, que agora é diretor de arenas do Atlético Mineiro. Então, todas essas pessoas foram se construindo profissionais também nesse processo. E eu estava lá entre eles. Eu era uma pirralha. Mas eu estava lá aprendendo, ouvindo, escutando, entendendo qual era esse mecanismo. Depois que a gente passa de um determinado nível, tu começa a querer se construir profissional e criar uma identidade. Então, o que lá atrás para mim era criar skills, ter ferramentas. Depois começou a ser o que me chancela para estar sentada na mesa de negociações de grandes players. E foi aí que eu começo num outro caminho. Até 2018 eu fiz esse da CBF e depois eu começo a buscar identidade. E quando eu busco identidade, aí eu vou, primeiro de tudo, sai a licença da FIFA, porque até então não era regulamentada mais pela FIFA, era distribuída pelas confederações, cada uma tinha suas regras. Na época que o Alex faz a transição do Porto para o United, eu tinha registro na CBF de intermediária e registro na FA, na Federação, né, Inglesa de Futebol. E, enfim, depois, em 2023, foi quando a FIFA traz de volta para dentro do seu guarda-chuva para poder regulamentar melhor, porque percebeu que perde um pouco o controle do movimento de mercado, principalmente financeiro, né? De cotas, de tetos, enfim, perde um pouco a mão. E aí, quando ele traz, ele cria a licença FIFA. Quando a licença FIFA volta, eu me obrigo a ler regulamento. O que até então eu não tinha feito. Tudo que eu costumava dizer, eu não sou especialista em nada, mas eu sei um pouco de tudo, que é um pouco daquilo que o gestor tem que ser, né? Tu tem que conhecer um pouco de todo mundo. Quando eu vou para a licença da FIFA, eu tenho que ler regulamento. Eu tenho que ler o código disciplinar, eu tenho que ler o código, o RSTP, eu tenho que ler o código de ética, eu tenho que ler quais são o regulamento de competições da FIFA. Tu tem que ler tudo isso para passar na prova. Então, tu acaba criando uma identidade, leva um selo, e depois, quando tu vai para Real Madrid, e agora eu tô fazendo o curso de gestão executiva da UEFA, aí tu traz um pouco do selo. Claro que nesses movimentos todos, tu conhece players de mercado, professores, colegas, enfim, que depois, logo ali na frente, vão ser teus parceiros de negócio. Mas é necessário tu construir bagagem, muito mais porque tu tem que se atualizar. A Ellen, de 2018, que fez o curso da CBF, escutava determinados conteúdos que hoje já são absolutamente da era da pedra. Hoje, quando eu sento para assistir um curso da UEFA, a gente está falando de ativação, de marketing, de comercial, de negócio, que lá atrás não era tanto. Então, falando de graduação, de formação, é necessário, primeiro de tudo, para te construir repertório e depois para construir identidade. E aí, agora vamos trazer uma bandeira que eu não fico carregando, mas que é inevitável. Como mulher, tu precisa mais ainda dizer que tu tá apta para sentar na mesa e para poder negociar. Eu costumo dizer que geralmente as pessoas me convidam para mesas de negócio, primeiro por curiosidade. E geralmente é. Geralmente assim, vamos ver o que ela tem para falar. Mas eu só vou para a segunda reunião se eu tiver competência, senão não. Perfeito. E a competência eu ganho
nesses cursos, nessas relações, no networking. É o cara me dizer assim, mas e se eu precisar falar com o clube da Arábia? Eu consigo. E é aí que tu ganha o respeito, é aí que tu ganha a credibilidade, é aí que tu faz o negócio. E o segundo era... Futuro e referências. Futuro e referências. O futuro. Talvez eu esteja muito mais inclinada para essa área estratégica de entidades e de clubes. O que talvez eu dediquei uma década da minha vida para a parte de atleta e de construção de carreira de atleta. Eu abri o meu leque. Chega um momento que tu deixa de ser a irmã do Alex e tu constrói um tal repertório, um tal portfólio, que tu passa a ser a Ellen Telles. Uhum. E eu me orgulho muito de ter conseguido fazer essa transição de uma forma muito, não vou dizer tranquila, porque não foi tranquila, foi bem intensa, mas de uma forma natural. Eu consegui me posicionar no mercado de uma forma natural. Mas se tu olhar para o futuro e olhar para onde a gente está andando, é exatamente imaginar que a gente precisa construir uma indústria, algo que seja totalmente democrática, aberta, para que a gente possa trazer novas ideias. E essas novas ideias vão ser instruídas e vão ser colocadas dentro de entidades e clubes. Então, a partir do momento que tu consegue implementar ideias dentro de clube, quando eu entrego a minha expertise e as minhas habilidades para a carreira de um atleta, eu tenho uma grande conquista, mas ela é ali dentro daquela bolha. Quando eu entrego isso para dentro de uma entidade ou de um clube, isso tem o potencial de se expandir e atingir uma gama muito maior. Então, eu, Ellen, acredito hoje muito mais numa construção de ser um player de evolução para a indústria do que propriamente ser pontual para negócios, né, Uhum. estratégicos. Então, eu tô caminhando muito para esse lado e a grande chance de talvez me ver mudando um pouquinho de lado da mesa nos próximos anos. E sobre referências, não vou negar, tanto o Pini Zahavi quanto o Marcos Mota são as minhas grandes referências. Talvez vamos trazer... mas Ellen, tu não tem mulheres? Tenho mulheres também como referências, mas não necessariamente eu tenha que ter referências mulheres para que isso valide as minhas referências, né? Então, tem a Marina, que era mão forte do Chelsea até algum tempo atrás, né? A própria Leila, que tem uma posição institucional e que ela traz ela é um porta-voz, querendo ou não, de uma posição feminina. Mas eu vou te dizer que eu me construí profissional através desses dois caras e eu trago eles, assim, como minhas grandes referências. Eu queria até, momento show de abraços aqui, eu queria mandar um grande abraço para você, Marcos Mota, acabou de virar papai. Acabou de né, virar papai. Com a Babi, né, que é uma das mulheres mais inspiradoras em termos de corrida, né? Então, por favor, aí, Marcão, depois que você tiver aí na sua licença paternidade, eu sei que você não para de trabalhar, mas deve estar corrido, a gente quer te receber aqui de volta. E como eu sempre faço referência aqui ao Marcos Mota, ele é a minha referência, que é referência de tantas outras pessoas. Muito. Então, acho que dentro dessa indústria, que geralmente ela massacra e ela troca seus líderes com tanta rapidez, alguém que está aí há 3 décadas no mercado merece sim, né? É o nosso... Você sabe que eu falo com carinho, é o nosso dinossauro que se reinventa. Então, eu gosto muito, sou seu fã, parabéns. Quem tem perguntinhas? Tenho perguntinhas, acho que até essa questão que você comentou da construção do profissional Ellen, né? Acho que essa construção é muito interessante, né? Quantos cursos você faz, como você se conecta, acho que você evolui junto com o produto futebol, né? E aí, quando você fala de mudar do lado da mesa, você vê um papel um pouco mais presente dentro de instituições para amplificar isso, ou necessariamente algum outro tipo de projeto que você vem desenvolvendo junto a um grupo de jogadores? Acho que esse é um primeiro ponto que eu quero pegar desse gancho da dúvida que a Laura colocou. Perfeito. Quando eu me construí gestora de carreira do meu irmão, no meio desse processo me torno agente e depois, a partir do momento que eu identifico que eu preciso me tornar a marca Ellen Telles, ter que deixar de ser irmã e passa a ser a marca Ellen Telles, eu simplesmente dou um passo para o lado e continuo fazendo a mesma coisa. Ou seja, sou gestora de carreira e sou intermediária. Só que quando eu sento numa bancada de um curso do Real Madrid, quando tu senta na mesa de outros players do mercado, começa a enxergar a magnitude dessa indústria, tu começa a ver que tu pode contribuir de outras formas. Então, hoje eu tenho, sim, projetos como a For Clubs, de conectar clubes internacionalmente. Tem um projeto que está saindo do forno que se chama For Players, que é justamente para honrar todos esses anos de gestão de carreira de atletas e profissionalizar isso sem intermediação, de ser especialista em um hub de negócios para atletas, um hub de serviços para atletas.
E tem a For Families, que daí traz toda essa parte da mentoria e aconselhamento de famílias e jogadores. Mas, de uma forma geral, e olhando para todo esse contexto, eu imagino que o futuro esteja em estar mais dentro de instituições que possam criar movimentos muito mais amplos. Eu acho que eu serei mais útil criando ideias e projetos e estratégias que possam mudar o mecanismo. Não mudar, não uma forma de transformação, mas uma forma de evolução, do que propriamente me agarrar num projeto que simplesmente tem um potencial financeiro ou simplesmente tem um potencial, sei lá, de ego, O enfim. impacto não só individualizado, e sim um Exato. impacto em vários indivíduos, né? Exato. Então, eu me imagino estar mais motivada, e aí estamos falando de motivação, E de de trabalho, futuro de também. futuro, exato. Muito mais por estar desse lado da mesa, que é, vamos construir algo que seja inovador, do que propriamente vamos tentar se encaixar numa indústria. Por isso que, quando eu digo, eu dei um passo para o lado e segui, a partir do momento que eu sigo, e aí eu vou fazer uma analogia com minha parte pessoal, né? É que nem quando no passado eu era casada e morava no interior do Rio Grande do Sul. Quando eu começo a viajar e eu descubro que tem do lado de fora da fronteira do Brasil, eu fiquei pensando, quem sabe é mais do que eu enxergo aqui. É mais é a montanha que tu tá aqui e tu só enxerga aqui. Aí tu vai pro topo e diz assim, gente, mas a vista lá de cima é mais legal. E aí tu volta. Talvez eu traga essa analogia pra minha carreira. Quando eu construo a carreira do Alex, eu pensei, caraca, isso é legal de fazer. Quando eu saio do centro dessa bolha e vou pro meio do contexto, eu digo, cara, tem um monte de outras coisas que dá pra fazer. Dá pra te trabalhar com liga, dá pra te trabalhar com projeto, dá pra te trabalhar com clube. E aí é usar toda a expertise, network, relacionamento e skills e se posicionar de uma forma que tu possa contribuir de forma mais eficiente. Ellen, você sabe que na filosofia clássica tem basicamente o mito, né? O mito da caverna, que é de Platão, Exato. que ele é a perfeita analogia a quanto a gente pode estar dentro de uma caverna e quando a gente sai e vê a luz, é muito difícil você voltar ao seu status quo anterior. Então, Voltar, é bem exatamente. legal. Exatamente. Eu tenho uma perguntinha aqui, só para pegar o gancho da 4Players. Você sabe que na entrevista do Marcelo Caldino, aqui do Top Sports, assim, até deixo a recomendação, 50 e pouquinho. Eu não sou a melhor pessoa para lembrar dos números, mas enfim, ele fala da importância para os elencos vencedores das famílias estarem conectadas. E quando eu escuto o nome da Ellen pela primeira vez, foi justamente porque a Ellen organizou em Portugal um encontro das esposas dos atletas. Eu queria que você contasse um pouquinho desse seu olhar como, claro, uma irmã, como uma familiar, mas como que a Ellen, da indústria do futebol, entendeu que esses momentos eram essenciais para a construção de elencos vencedores. Conta um pouquinho desse case que eu achei muito legal. Bem legal. Isso, inclusive, a gente fez, talvez eu vá me enganar no ano, talvez 2022. Foi uma ideia que surgiu, inclusive, de uma esposa de um jogador lendário, que é o Gilberto Silva, a Janaína. A Janaína é esposa do Gilberto, e a Janaína cria uma ideia de que eu sou esposa de atleta, eu sei os medos que eu passei, e eu sei exatamente o que talvez eu gostaria de ter ouvido quando eu tinha 20 anos, 21 anos, começando com o Gilberto lá atrás. Então, por que eu não posso reunir algumas delas aqui e dizer para elas, eu entendo vocês, e eu vou dizer para vocês aonde a gente pode amenizar isso. E foi para aí que surgiu o Become, que é um evento que a gente realizou uma vez e que agora a Janaína, faz uns 2 meses, ela inclusive, por coincidência, me escreveu e disse, Ellen, que tal a gente voltar com o Become? Porque foi uma experiência bem bacana que a gente fez em Portugal, mas trazendo essa história de família. Eu sou suspeita, porque a construção de carreira e de vida do meu irmão passa essencialmente pelo meu pai, pela minha mãe. Posso jogar um confetezinho em mim, assim, de uma certa forma. Agora ele tem a esposa, tem 2 filhos, ou seja, não tem como dividir o profissional do pessoal. É impossível. A torcida e a mídia, talvez, tudo que a gente enxerga muito do que está dentro do campo e dentro do CT. Mas do portão para fora existe um universo que é absolutamente gigantesco e que faz com que o próprio jogador não desempenhe o seu papel da forma que deveria por conta de problemas externos. E às vezes o problema não é problema externo, às vezes é uma preocupação, é um filho que está sem vaga na escola. Eu não sei se vocês viram recentemente a situação da filha do Cássio. O quanto isso ocupa da cabeça do atleta, ou seja, é indivisível. Por mais que pareça que o jogador é uma máquina, muitas vezes isso é indivisível. E os grandes responsáveis por tornar esse contexto muito mais harmônico são os familiares.
Eu tenho certeza que, por exemplo, se o meu irmão não tivesse tido a base que teve através do meu pai e da minha mãe, talvez, eu não sei se ele estaria tão apto a passar por todos esses países que a gente falou de uma forma tão natural. A adaptabilidade que ele teve nos países vem de uma essência familiar. Muitos dos nossos atletas não têm essa possibilidade. Eu costumo dizer que a gente tem sorte lá no Rio Grande do Sul, especialmente na Serra Gaúcha, que é muito tradicional tu ter a estrutura familiar constituída. Ter pai, ter mãe, irmão, avós vivos. Então, tu tem o convívio e tem uma certa estrutura. A gente tem regiões do Brasil que, às vezes, tem muitos desses meninos que não sabem quem é o pai, que não tem mãe, ou que, né, tem um contexto familiar que é super desestruturado. Então, sim, quando a gente traz um evento como o do Bicama, a gente está falando das esposas, mas as esposas são um nicho. Aí tem o nicho dos pais, tem o nicho dos irmãos, tem o nicho dos filhos. Ou seja, tomar conta e entender esse universo e poder proporcionar para eles habilidades para que eles se sintam mais confortáveis faz com que o desempenho do jogador melhore. A 4Players hoje, que é um projeto que a gente está em desenvolvimento, é justamente para isso. O que eu posso arrumar da casa, do portão para fora, que vai te ajudar a performar melhor do portão para dentro? Deixa que eu cuido da situação que tu tem que resolver com a tua esposa da mudança. Eu cuido. Eu tô dizendo não é eu personificado, deixa que a empresa cuida, Gestora né? de carreira, é isso Isso. mesmo. Então, Perfeito. não é só a gestão de carreira que decide para onde ele vai no próximo contrato. É a gestão de carreira que decide que ele vai ficar nessa casa aqui porque é mais perto da escola do filho e é a 10 minutos do CT. E eu não vou morar num condomínio que fica a 40 minutos e que ele vai se estressar todos os dias, porque se ele sair correndo para casa que tem que levar o filho no hospital, tá longe. Ou seja... Logística emocional quase, né? Exato. Então, é criar... Quem pensa nessa estrutura enquanto estão lá assinando contrato com o jogador? Beleza, o jogador foi vendido pra Rússia. Maravilhoso. Alguém perguntou pra esposa quais são os medos dela de chegar lá? Último dia de janela. Amanhã você transporta todo Não mundo. sabe pra onde vai. Não, Exato. loucura. E assim, o atleta se sente responsável por isso. Então, o atleta quer que os seus filhos estejam bem, quer que a sua família esteja bem, quer saber que o pai e a mãe eventualmente vão poder viajar pra Rússia visitar ele. Mas como é que faz? Tem visto, não tem visto? Quem é que leva eles? Eles têm que fazer uma escala em Amsterdã, eles não falam inglês. E aí? Como é que faz? Teve uma situação que, inclusive, a pessoa que nos conectou para mim, que eu tivesse aqui, né? Que é a Lara, ela é muito especializada nisso. Ela tem, inclusive, trabalha com isso. E ela falou, teve uma época que ela teve que ficar no telefone não faz muito tempo, com os pais de um atleta, porque estavam voltando dos Estados Unidos e não falavam inglês. Então, assim, ela passou a madrugada acordada para poder ter certeza que eles tinham embarcado e que estava tudo certo. Porque o filho estava jogando, a família precisava voltar para o Brasil e ninguém falava inglês. E os pais morrendo de medo. Quem vai saber? Isso tu não ouve na notícia. Isso tu só sabe se tu tá na rotina do jogador. Então, poder E a estar... importância disso, eu imagino que, né, tirando a parte salarial, é o que o pai mais estaria preocupado com a sua família Exato. de Às vezes ter é mais, isso. mais Exato. importante do que um treino, às vezes, né? Porque no final do dia o atleta ele tá com o emocional ali sendo cuidado por vocês, né? Eu queria Exato. pegar só um gancho em cima disso, porque você falou em algum momento que de identidade, querendo ou não, isso daí, acho que falando nesses dois pontos, isso é a construção de identidade, né? Você vai ter a saudade, você vai ter a materialização dos seus filhos, dos seus familiares, etc. Isso tudo vai, até a passagem por cada clube vai trazendo sua identidade, né? Você às vezes fica um pouco mais forte, você passou por um time que tem essa personalidade, você comentou como do Porto, né? E aí me vem à mente porque, assim, você tem a identidade do jogador e você tem a identidade do gestor, né? Então, acho que até um pouco você fala que isso é quase um canivete suíço, acho que atua em várias frentes, mas tem uma identidade. Você sabe um pouco dessa questão que você trouxe até do como eu quero o meu futuro, obviamente é futuro e você ainda tem que trilhar alguns outros pontos que você vem desenhando. Ainda bem, eu sou ainda muito jovem, né? Você é jovem, É como se eu exatamente tivesse... isso. Eu falo pro meu irmão, às vezes, eu tô na categoria de base da gestão esportiva. Exato. Porque, né, É. eu posso estar trabalhando com 60, 70 anos. Tá Mas tudo já tem certo. identidade, acho que é isso Exato. um ponto que eu vejo aqui. E aí, acho que a gente tá até discutindo um pouco antes aqui dos bastidores aqui, essa construção de identidade do atleta, né? O atleta, no final do dia, ele às vezes está numa prateleira compatível com o momento dele de início de carreira, e aí como que você, como gestora, né, faz para trazer até essa identidade lá aos olhares dos grandes clubes, né? Acho que isso faz parte do mote de vocês. Queria que você contasse um pouco da construção de identidade e carreira específica na prática do Alex, né? Porque no final do dia, do Alex Telles, né? Que no final do dia ele tem essa construção de
estar sempre, quando o Xatá comentou, e você também aqui, dos clubes que ele passou, sempre DNA campeão, né? Então, seja Porto, seja Sevilha, seja Grêmio, seja Manchester, não me esquecendo de nenhum, mas sempre com DNA campeão. Então, como que você fez essa construção e acho que falar um pouco desses bastidores? Assim, primeiro de tudo, talvez é um grande privilégio meu poder ter a ponto de vista dos dois lados. Então, eu já sentei na cadeira de familiar de atleta e eu já hoje sento na cadeira de profissional. Então, quando eu sento para conversar com a esposa de um atleta, com o pai de um atleta, com a mãe de um atleta, quando ela me fala um medo, eu sento na minha cadeira de irmã. E aí eu fico pensando, cara, eu sei o que ela tá sentindo. Depois, na hora de tentar achar a solução, eu sento na minha cadeira de profissional, baseado no que eu já conheço. Então, eu tenho esse privilégio, que talvez não são todos os profissionais do mercado que tenho, e não que isso seja algo extremamente... É que nem aquela disputa, né? Tem que ter sido jogador para ser técnico, ou só ser técnico e não precisa. É a mesma coisa. Para ser um bom gestor, tu tem que ter passado na cadeira de familiar? Não necessariamente, mas que ajuda. Ajuda muito, né? Então, tem essa questão. Vou trazer uma história, que é aquela que eu te disse que tem um final interessante para te falar sobre construção de identidade, né? Quando a gente percebeu que o Alex estava trilhando um caminho, e que, vamos concordar, o caminho de carreira do Alex é um caminho de ascensão, e não existe percalços assim, não tem um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Ele sobe e vai constantemente subindo até manutenção. E talvez agora ele esteja fazendo a curva, né, de final de carreira, talvez de uma... Imagina, ele fez gol ontem, né? O Botafogo foi eliminado enquanto a gente grava aqui pro Vasco, mas o gol foi dele, né, do Botafogo. Mas assim, vamos lá. O Alex de 19 anos, que estava sendo vendido pro Galatasaray, estava subindo a montanha, né? Então ele vai lá, já passa por Copa do Mundo, e talvez agora ele esteja num momento literalmente de iniciar, estabilizar e pensar na sua transição. Porque vamos lá, já passou muito mais do que deveria ter sido do que o que vai ter. Ele já viveu muito mais do que já foi, do que falando em carreira de prática esportiva, né? Mas, trazendo de volta o nosso grande amigo Marcos Mota para a mesa, quando eu conheço o Marcos Mota num desses cursos da CBF, ali eu talvez entendo qual é o grande papel da estratégia na construção de carreira, e como o gestor de carreira tem que ter muito claro aonde ele quer chegar e aonde o seu ativo pode chegar. Não vou chamar de ativo, que os psicólogos vão me xingar. Mas, enfim... Que você tá em casa. Então. Aonde esse produto atleta vai chegar como produto, né? Não o humano, o material, o produto. O cliente, né? O cliente. Quando eu sento para conversar, quando eu encontro o Marcos Mota num curso da CBF, e eu disse para ele, cara, eu preciso que tu trabalhe com meu irmão. Eu não sabia exatamente por quê, eu só sabia que o que eu escutei dele precisava estar na carreira do meu irmão. Naquela época foi uma abordagem absolutamente inocente, eu não tinha argumento. Eu só dizia assim, é que nem tu vê vamos trazer ali o AC/DC tocando e dizendo assim, eu quero esses caras na minha festa de aniversário, era quase isso. Eu olhava pra ele e eu dizia, eu preciso que esse cara trabalhe com meu irmão. Quando eu sento pra conversar com ele no escritório dele aqui em São Paulo, lá em 2018, foi muito interessante porque o Alex tinha encerrado o contrato com o anterior agente dele, e a gente estava num momento de transição. Ele estava no Porto, tinha feito esse movimento Grêmio, Galatasaray e Inter de Milão por empréstimo, e depois venda para o Porto. Ele estava no meio do contrato do Porto, e eis que ele não renova com o empresário e diz, temos que achar um novo player para conduzir a nossa carreira. E aí ele me diz, me ajuda a fazer esse filtro? Eu disse, beleza, quantos agentes tu tem que querem um jogador que tá jogando no Porto? Talvez vários. Quando eu vejo o Marcos Mota, eu penso, ele vai ser o cara que vai me ajudar. Aí quando eu sentei pra falar com ele, ele disse, Ellen, ali chegamos numa conversa de como funcionava o trabalho dele, e daí ele me disse assim, Ellen, onde o teu irmão quer chegar? Essa foi uma das coisas que eu carrego pra minha vida, assim, profissional, que me construíram muito. Ele disse, aonde teu irmão quer chegar? Eu disse, na Copa do Mundo. Foi a minha primeira resposta. E o Marcos vai lembrar dessa conversa lá no escritório dele. E aí ele disse, tu sabe como é que ele vai fazer isso? Eu disse, eu sei. Ele vai pra Premier League. Se ele for pra Premier League, ele consegue ir na Copa. Se ele for pra qualquer outro mercado agora, no perfil de atleta que ele não tem, assim, ele não é... Eu costumo dizer que o meu irmão, ele não é o 10, não é um Messi, um Cristiano Ronaldo, um Neymar. Ele é aquele jogador regular que entrega bem na carreira inteira. Então, tu pega a carreira dele toda, tu não vai ver nenhum momento de baixa extrema,
ou de baixa, tu vai ver um jogador regular que entrega sempre que precisa, ponto. E essa regularidade levou ele para a Copa do Mundo. Absoluta certeza. Só que para fazer ele ir para uma Copa do Mundo, ele precisa estar num cenário que credencie ele para estar lá. Eu disse, ele precisa ir para a Premier League. Aí ele me diz, então eu vou te apresentar quem vai levar ele para a Premier League. Isso é novembro de 2018. Em março de 19 a gente assina com o Pini Zahavi. Uhum. Em 2020 ele tá no United. Então, assim, qual é a importância de tu estabelecer a melhor estratégia? Absoluta. Se eu chego pro Marcos e digo assim, o meu irmão que precisa ir pro campeonato italiano, ele ia me levar pro campeonato italiano, mas talvez ele não chegasse numa Copa do Mundo. A gente não sabe o que poderia ter sido, mas a possibilidade de tu trazer um cara experiente pra te ajudar a estabelecer a estratégia, eu lembro, como se fosse hoje, inclusive antes dessa reunião com o Mota, uma vez eu fiz uma reunião com meu irmão, ainda fazendo, né, brincando de ser gestora de carreira e testando as minhas habilidades, eu lembro de botar na tela e dizer assim, ó, pra te chegar na Copa, tu tem que ir ou pra essa liga, ou pra essa liga, ou pra essa liga. Qual que tu quer ir? E ele disse assim, nossa, se eu pudesse jogar na Premier League seria ótimo. Beleza, então quando eu sentei com o Marcos, eu tinha muito claro o que eu tinha que responder. Então ter muito claro isso, dizer isso pra pessoa certa, e essa pessoa te conectar com quem é certo, faz toda a diferença. Eu tenho certeza que essa construção de Manchester United, Copa do Mundo, que o meu irmão fez, começou nessa reunião com o Marcos Mota lá em São Paulo, em novembro de 2018. Então, isso faz toda a diferença. Um gestor que tem a visão de qual é o nível, qual é a prateleira do meu produto, e saber entregar na mão do vendedor certo, ele vai colocar. Um ponto, até acho que você falou dessa questão de ter jogado futebol, ser técnico, ser jogador de futebol, ou até jornalista, tem essa discussão e tal. Isso. De fato, acho que não tem nenhum demérito, acho que todo mundo pode ser 360. Mas é interessante quando você traz sua construção de carreira, e aí até vendo com essa questão, a gente falou muito de identidade aqui, o quanto você, e aí vamos usar o produto ou cliente e tal, você tem a confiança da pessoa e o quanto você conhecê-la, né? Então acho que isso é muito interessante. Acho que, independente se você for um familiar, mas acho que até aí, queria que você escutar um pouco de você, o quanto que a confiança e conhecer o jogador é importante para quem tá sentado na sua cadeira, né? Acho que isso é muito importante. Quando você fala dessa construção com o Alex, você falou, eu estava ali desenhando com o Alex, brincando de gestor ali com ele, mas acho que isso é um baita desenho super importante, porque você tem que saber onde ele quer chegar, né? Qual que é Expectativas alinhadas. Exatamente. Então, acho que o quanto que isso é importante, você falou muito da questão de familiar, etc., do projeto Become e tal, mas o quanto que isso também é importante, confiança e expectativas alinhadas para a construção de carreira de um jogador, porque é aquilo que você comentou, né? Tem fases, tem a fase de estabilização, do declínio, até do crescimento. Então, quanto que confiança nesse meio de vocês e conhecimento do produto é importante? Vou só complementar Claro. rapidinho, e até acho que aqui, complementando a pergunta do Marco aqui, tá, você tem o Alex ali, que você tem toda a ideia da rotina, todos os sonhos, os menos e tal. Quando a gente expande e vai para outros atletas mais jovens e tal, como você consegue criar essa ferramenta para ver todos e ganhar essa confiança e conseguir ter essa profundidade mesmo, assim, olhar o ser humano por trás ali do Como atleta? você mapeia, até acho que até, desculpa só pegar o último gancho aqui, até falando das suas empresas aqui, né? Como que isso, quais as ferramentas para mapear isso? Que tem coisas que são intrínsecas, né? São intrínsecas. Primeiro de tudo, que quando tu é familiar, tu pega a confiança e tu já guarda no bolso, né? Então, assim, é diferente de... Hoje, se eu sentar na frente de um pai e de uma mãe, por mais que eu sou irmã de atleta e tenha vivenciado outro lado, eu posso ter todas as habilidades possíveis, mas a confiança é uma coisa que eu vou construir. Não existe uma receita. Eu preciso conquistá-la. Quando tu é familiar, isso já está intrínseco. Então, assim, de uma certa forma, de novo, privilégio de eu ter conseguido ter a confiança por ser familiar, porque talvez qualquer outro profissional passasse por um crivo de que, ok, estamos trabalhando com o profissional certo, ele é alinhado com a minha expectativa ou não. Quando hoje eu sento para conversar com qualquer familiar de atleta, enfim, eu sei que provavelmente eu tô falando com eles, mas talvez eles já sentaram para conversar com mais 3 ou 4 pessoas, e que a intuição, e que o feeling, e que o olho no olho, e que a experiência que eu já vivi possa contar muito mais do que a minha habilidade. Porque hoje, a sinceridade, a honestidade de poder chegar para eles e dizer assim, não é o agente que vai fazer ele se tornar jogador, mas ele facilita. Esses dias, uma mãe sentou comigo para conversar e ela me disse assim, eu preciso ter um agente para assinar o contrato de formação do meu filho? E eu disse, não, tu não precisa ter o agente.
Então quer dizer que eu posso ser agente do meu filho? Eu disse, talvez não seja a decisão mais estratégica. Uhum. Tu pode ser. Pode ser um pai do Neymar que se tornou um grande player de mercado. Pode ser o pai do Rodrigo que se tornou um grande player do mercado. Mas a chance de tu ter a inteligência e a experiência de alguém para te ajudar a decidir quando tu tem um agente do lado é muito maior. Então, poder ser o mais sincera e aberta possível e dizer, vivi isso e mesmo assim, esse tipo de situação eu te aconselho a fazer assim, eu acho que aí eu consigo ganhar uma confiança que normalmente o mercado não sai distribuindo de forma gratuita, né? Uhum. Então, o fato de eu ser familiar e o fato de eu encorajar e incentivar que os familiares se especializem, quando eu faço a mentoria de famílias, eu digo isso, a principal chave, o que vai proteger vocês da indústria é o conhecimento. Então, quando um empresário chegar para vocês e disser que tu tem que assinar esse documento, tu tem que saber que documento é, por que que ele é válido, quanto ele deve ser, por quantos percentuais vai ser vendido, qual é a multa, tu precisa entender de maturação, tu precisa que, se um dia chegarem para ti e disserem assim, o teu filho não vai jogar porque ele não tá pronto. Aí tu vai dizer, mas por que que o filho do outro tá pronto? E tu entender que fase maturacional é diferente de jogador para jogador. Se eu souber que a fase maturacional é diferente, eu tenho argumentos para poder sentar com qualquer pessoa e poder falar sobre isso abertamente. Então, hoje, construção é algo que tu conquista, mas sendo familiar, e se tu for familiar, se tu for profissional de um ente da tua própria família, a confiança já está intrínseca, apesar que nem toda regra tem sua exceção, mas normalmente sim. Mas quando tu não é, e eu me cobrava muito sobre isso, eu disse, legal, eu sei fazer gestão de carreira do meu irmão e eu sei fazer dos outros. Então, quando eu fui para o mercado, eu comecei a sentar na frente de outras pessoas e entender que cada contexto é diferente, mas que as histórias se repetem. Uhum. Então, eu tenho que pegar o contexto, adaptar para a realidade, usar a minha experiência e criar uma nova receita. Então, nada não existe receita de bolo. Quando eles chegam assim e dizem, Ellen, como faz para criar um outro Alex Telles? Não faço ideia, teria que nascer outro Alex. Porque cada contexto é diferente, realidade, enfim, pessoas envolvidas é totalmente diferente. Mas a sinceridade eu acho que cria confiança. Quando tu não é parte do contexto, cria confiança. Muito legal. Pô, maravilha, pessoal. Acho que estamos aqui nesse super papo, já se encaminhando pro momento final. Queridos, alguma perguntinha extra? Como estamos? Na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta, porque eu acho que aqui foi um bate-papo muito gostoso e até trazendo essa questão, assim, acho que deu para entender muito bem a complexidade de trabalhar ao lado de um atleta, né? Eu acho que, mais do que tudo, a Ellen trouxe muito isso. Acho que estuda, mas ali, eu até levo para mim essa frase que a Ellen trouxe de tipo, se você quer estar preparado para a indústria, então estude para você estar protegido, seja do lado sendo familiar, ou seja, participando da indústria. Eu acho que isso é muito legal, a construção de estudo que a Ellen trouxe pra gente aqui, o quanto é importante se atualizar e trocar muito com as pessoas que você confia. Muito legal. Acaba que o conhecimento é a tua proteção, né? Muito legal. Porque daí tu não depende da opinião e da decisão de um terceiro. E aí tu não terceiriza. Ah, porque o agente não me ajudou, porque o clube não me deu oportunidade, porque o treinador não gosta do meu filho. Se tu tiver o argumento certo ou tu tiver o conhecimento, fica muito mais fácil de tu conseguir não terceirizar e tomar as rédeas da situação e tocar. E era o que eu também sentia muita falta. Então, adiantava nada eu ter um case do meu irmão na mão e sentar na mesa e não saber falar de outra coisa a não ser de Alex Telles. Eu tenho que saber falar de regulamento, eu tenho que saber falar de indústria, eu tenho que saber o que é SAF, eu tenho que saber o que é investimento, eu tenho que saber para onde corre a tecnologia, eu preciso saber falar sobre isso. Então, não importa o que tu tenha construído, tu sempre precisa estar um passo à frente na educação, no conhecimento, na busca, porque no final a indústria, no mesmo momento que tu tá correndo, a indústria tá no mesmo ritmo. Então, não importa o que tu já viveu, e aí vamos pegar de novo, né? Os jogadores que se tornam profissionais depois, super válida a experiência, mas se tu não sentar na cadeira e pegar conhecimento, talvez isso acabe ficando um peso muito pouco na balança, né? Uhum. Lau? Nada, eu ia mais, acho que até um ponto que você ia perguntar, assim, de repertório de livro, coisas do tipo, acho que, assim, dessa questão de referência que eu perguntei, minha continuidade seria muito mais, assim, livro eu sei que o Shakhtar vai perguntar, então deixa aí. Mas, assim, mas a ideia de filme, assim, acho que Ellen Telles
pessoal, assim, como Uhum. você se vê nessa ideia do crescimento profissional, então o estudo é perfeito, assim, dessa construção de repertórios, caixinhas de ferramenta e tal, mas como você se vê no pessoal ali também crescendo, vendo esse futuro, entendendo tudo com todas essas questões de livro, filme e tudo mais. Perfeito. Eu, eu- a minha história pessoal e profissional, ela é um pouco que se confundem. Então, eu dei um spoilerzinho ali que, né, que eu saí da minha bolha e eu literalmente, eu saio... Como meu irmão era o protagonista da família, eu acabei construindo uma carreira, dando um spoilerzinho, assim, eu construí uma carreira pessoal que era exatamente o que meus pais imaginavam. Então, tu vai estudar, vai namorar, tu vai casar, tu vai ter um apartamento, tu vai ter filhos e tu vai visitar os avós no final de semana, tá ótimo. Até que eu descobri que não era isso que eu queria. Eu largo tudo pra trás e vou pro mundo. Então, hoje os meus últimos anos da construção da Ellen Telles coincidem com essa Ellen que ela é muito do mundo. Ela é muito independente. Ela senta em qualquer mesa e assim, eu posso estar super insegura, mas que ninguém... Por exemplo, eu posso estar super insegura aqui na mesa aqui com vocês, mas talvez eu não vou deixar isso transparecer. Por quê? Porque eu me construí dentro dessa armadura, né? E a gente, como mulher dentro do futebol, mais ainda. Então, isso se confunde um pouco. Hoje eu tenho uma rotina que ela é extremamente disciplinada. Não tenho marido, não tenho filho, não tenho nem cachorro, porque a minha vida é no mundo. Eu boto as coisas na mala e vou. Se surgir um negócio para fazer em Dubai amanhã, eu vou. Se surgir um negócio para fazer na Espanha depois de amanhã, eu vou. Nada me prende. Talvez ali amanhã depois eu não tenha que sentar e parar um pouquinho, talvez. Mas agora eu tô muito motivada a fazer isso acontecer. E eu acho que toda a minha vida ela é muito ligada nisso. Então, sou muito focada em esporte, sou muito disciplinada em alimentação, descanso, leitura. Aí talvez eu possa já contribuir com a questão dos livros. Acabo assistindo, parando pouco na frente da TV para assistir coisas, mas quando eu assisto, eu tento escapar um pouquinho do mundo muito didático, porque se tu parar para pensar, tu tá ali assistindo a Fórmula 1, tênis, Figo, né, o caso Figo, enfim, tu acaba indo muito para esse contexto, então eu acabo tentando fugir um pouco. Música me distrai incrivelmente. E quer perguntar dos livros? Uma música e um livro que você queira falar aqui pra gente, já que são suas duas predileções aí. Cara, uma música essa é uma das perguntas mais difíceis que tu pode fazer pra mim. Porque eu sou movida à música. Então tem dia que eu acordo escutando Linkin Park e no dia seguinte Arlindo Cruz. Aí depois um dia eu tô escutando Alanis Morissette e depois eu tô escutando, sei lá, Anitta. Eu sou muito eclética, muito. Mas talvez algo que caminha... É uma das músicas que quando eu preciso, assim, de um foco mais de concentração e de motivação, Remember the Name, do Fort Mirror. Gosto muito dessa música, e até porque ela fala de tantos por cento de dedicação, tantos por cento de sorte, tantos por cento... Fala um pouco dessa construção. E um livro... eu tenho alguns que eu tenho de preferência, assim, eu já li o livro da Viola Davis, da biografia dela, que é fenomenal. Já li o do Ferguson, para entender. Na época, foi bem na época que o Alex estava no United, até para entender contexto. Do Guardiola, já li também. Mas tem um livro que eu trago para mim, que é muito mais menos por uma construção profissional e muito mais como uma construção pessoal, que se chama Indomável, que é da Glennon Doyle, não sei se você sabe qual é, que fala muito sobre essa questão de sair da caixinha. É tu sair do que esperam de ti. E aí a gente sai da Ellen esposa que esperavam, da Ellen filha, da Ellen irmã de atleta, e escolher a minha própria caixinha, me posicionar nela e dizer é isso que eu quero. E a Glennon fala muito sobre isso, de tu não aceitar regras predispostas e arriscar pelo novo. E no futebol a gente acaba também indo muito disso, né? Saindo muito do tradicional e tentando buscar a inovação. Então, eu traria Indomável, apesar de todos esses outros livros que eu adoro. Amei. Você sabe que eu tenho uma campanha aqui, não é falando mal, mas assim, pra gente parar de falar que a bola não entra por acaso do Soriano. Então, assim, eu acho que é um excelente livro, mas eu brinco que é o Pai Rico, Pai Pobre. É aquele livro inicial, né? E o Porta de futebol entrada. mudou, enfim, né? Se dinamizou, enfim. Então, eu acho que é sempre muito legal. Não, eu tenho na minha ouvir. prateleira lá o Essencialismo. Tá É, lá, tá claro, lindo, claro. né? Eu tenho Carla Madeira, que eu gosto muito, mas o da Glennon foi um livro... E, de novo, eu comprei 10 livros e eu distribuí para pessoas que eu Que achava legal. que tinham que ler o que eu tinha lido. Que legal. Porque justamente falava de... E eu acho que validava o que eu tava fazendo. Claro. Porque eu li ele quando eu tava em Madrid, morando sozinha.
fazendo curso do Real Madrid na minha bolha, eu não saía. Olha que Madrid não saía é foda, né? Muito. Desculpa! Imagino que isso. E assim, eu tava na minha bolha e eu ficava dizendo, cara, vale a pena. Vai valer a pena, não precisa seguir o que tá todo mundo dizendo, vai atrás disso e eu não me arrependo em nenhum momento de ir quebrando esses paradigmas, esses rótulos e tocando ficha. Minha querida Ellen, você sabe que a jornada, muitas das vezes, ela é tão importante quanto o destino. Perfeito. E assim a gente vai encerrando por aqui. Queria deixar um super agradecimento. Ellen Telles, senhoras e senhores, a pessoa que mudou e transformou um amor pela sua família em amor pelo seu trabalho. Aprendemos muito com você. Muito obrigado pela sua participação, por ser a nossa primeira entrevistada mulher. Um espetáculo de papo. Acho que todo mundo aqui se aprofundou muito. Kim, eu vou deixar um grande agradecimento. Obrigado. Esse menininho aqui, na minha primeira vinda para São Paulo com 18 anos, Sim. ficamos numa chopada da PUC, conversando durante 3 horas sobre futebol. Sim. E hoje Nos estamos aqui reencontramos agora. falando com você sobre o mundo do futebol. Sim. Lau, super obrigado. Que prazer te passar esse bastão do VAR hoje. Foi um espetáculo ter você aqui com a gente. Que honra, obrigada eu. Pessoal, quer dar o último play Não, pra eu só gente? quero agradecer. Nem vi o tempo passar. Eu, por mim, vocês perceberam que eu adoro tagarelar, né? Enfim, podem contar comigo sempre que precisar. E, assim, foi uma honra, foi um prazer. O programa é incrível. Eu acompanho ele já há algum tempo. E a gente precisa de espaços que a gente consiga realmente trazer para a mesa situações de debate e trazer para o público de forma mais palpável. Porque tudo parece muito no bastidor, né? A gente só vê a bola entrando. Então, obrigado pela oportunidade. E, enfim, tô à disposição. Quando quiserem que eu volte, eu adoro. Nós que Com certeza. agradecemos, com certeza teremos parte 2, 3 e 4 de Ellen Telles aqui futuramente. Para você que nos acompanhou até aqui, deixe o seu like, mais uma vez, se inscreva no nosso canal. A gente não vive só da indústria do futebol, a gente vive de likes também. Então espero que vocês tenham gostado do papo. Provavelmente nas próximas semanas teremos de volta aqui Thiago Salomão e Pedro Oliveira. Enquanto isso, hoje foi a festa do proletariado. Pessoal, um grande abraço e com todo o carinho do mundo, fomos!